Olá! Na aula de hoje vou apresentar uma estratégia para resolver a equação de Bernoulli, que é essa equação diferencial que temos aqui no quadro. Bem, reparem que no lado direito dessa equação a gente tem o termo y na n, onde n é um número real. Bem, vejam que se n for igual a zero, no lado direito a gente teria a função g de x apenas, certo? E a equação diferencial y' mais f de x y igual a g de x é uma equação linear, como aquela equação que a gente estudou na aula passada, e vou deixar aqui em cima o link para vocês relembrarem como é que resolve. Bem, então essa exigência que a gente está fazendo aqui, de n diferente de zero, é apenas para separar o caso geral da equação de Bernoulli do caso específico linear. E se n é igual a 1, reparem que a gente também está numa equação linear. Vejam o seguinte, se n é igual a 1, do lado direito a gente teria g de x vezes y, que podemos juntar com esse termo f de x vezes y, né, passando para o lado esquerdo, e a gente ficaria também com uma equação linear, tá? Então, n igual a 0 e n igual a 1 correspondem a equações lineares. E como a gente está separando esses dois casos do caso geral da equação de Bernoulli, a gente vai precisar uma nova estratégia. E essa estratégia que eu vou apresentar para vocês constitui numa substituição por meio da introdução de uma nova variável z, que também vai ser uma função de x, e ela é tal que y vai ser igual a z na p, onde p é um certo valor real, e vamos descobrir quem ele tem que ser para transformar essa equação diferencial de Bernoulli numa equação linear, que aí seria uma situação com a qual a gente já sabe lidar, tá? Então, eu vou considerar essa equação de Bernoulli aqui em cima e escrever ela aqui embaixo com a substituição que a gente acabou de introduzir. Então, ficaríamos com z na p, derivado, mais f de x, vezes z na p, e no lado direito teríamos g de x, vezes z na np, ok? Aqui, abrindo essa derivada pela regra da cadeia, vamos ter p z na p menos 1 vezes derivada de z. Essas derivadas são em relação a x, mais f de x z na p igual a g de x z na np. Bem, eu vou dividir agora essa equação toda por z na p menos 1. Então, vamos ficar com a equação p z' mais f de x. Se a gente divide por z na p menos 1, aqui vamos ficar com z. E no lado direito, vamos ficar com g de x, z na np menos p menos 1. Bem, essa equação agora seria uma equação linear se esse expoente aqui no lado direito fosse igual a zero, tá? Nesse caso, no lado direito, a gente teria apenas g de x e a equação é uma equação linear da variável z, tá? Então, a gente vai fazer essa exigência agora para ver o valor de p apropriado. Então, np menos p menos 1, vamos exigir que seja igual a zero. Isolando p nessa equação, isso implica que p é igual a 1 sobre 1 menos n, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui na equação de Bernoulli? A gente vai fazer essa substituição, y igual a z na p. Só que a gente já sabe agora qual é o p apropriado. Então, vamos ter que fazer y igual a z, e onde está p, colocamos 1 sobre 1 menos n. Isso é a mesma coisa que pedir z igual a y na 1 menos n, tá? Ambas são equivalentes. E com essa substituição, agora a equação diferencial que vai restar para nós é essa que eu vou escrever aqui embaixo. 1 sobre 1 menos n, z' mais f de x, z, igual a g de x. E essa equação é uma equação linear em z. E a gente já sabe resolver a equação linear. Então, a nossa estratégia vai ser essa, e agora vamos ver um exemplo.
Bem, vamos resolver agora essa equação de Bernoulli que temos no quadro. E repare que é uma equação de Bernoulli com n igual a 3, pois aqui no lado direito nós temos y ao cubo. Bom, a gente tinha visto que a estratégia era fazer uma substituição y igual a z na 1 sobre 1 menos n. Como n é 3, ficaremos com z na menos 1 meio, certo? Isso é a mesma coisa que pedir que z seja igual a y na menos 2. Bem, então, antes de fazer essa substituição, eu vou analisar o seguinte. Vamos reparar que y constante igual a zero é solução dessa equação. E essa é uma observação que a gente faz antes da substituição, porque essa substituição vai estar descartando o caso y igual a zero, certo? Então, feita essa observação, agora eu vou transcrever a equação diferencial com essa substituição e a gente vai ver que ela vai se transformar numa equação linear, porque a gente já fez a escolha certa do expoente. Bem, então vamos ficar com z na menos 1 meio, derivado, menos x, y, e no lugar de y temos z na menos 1 meio, igual a x vezes z na menos 3 meios. Ok, abrindo essa derivada, pela regra da cadeia, vai descer esse expoente, vamos ficar com z na menos 1 meio menos 1, que é menos 3 meios, vezes a derivada de z, tá? Z é uma função de x e essa derivada é em relação a x. Vezes x, menos x vezes z na menos 1 meio, igual a x vezes z na menos 3 meios. E aqui vamos dividir todo mundo por z na menos 3 meios. Então, ficamos com menos 1 meio, z', menos, vejam que aqui vamos ficar com x vezes z, e no lado direito vamos ficar apenas com x, ok? Então, essa já é uma equação linear, e vou multiplicar por menos 2 para deixar 1 multiplicando o z', né? 1 como coeficiente de z'. Então, vamos ter que a equação se transforma em z' mais 2x vezes z igual a menos 2x. Bem, essa equação que nós temos aqui agora é uma equação linear em z. E da aula passada, vocês devem lembrar que a gente resolvia essa equação multiplicando por um fator integrante. E esse fator integrante tem uma fórmula específica, que é exponencial da integral da função f, onde a função f é a função que multiplica a variável incógnita. Então, vamos ter integral de 2x. Certo? Essa integral vai ser x ao quadrado, então temos e na x ao quadrado. Bem, então, isso quer dizer que se a gente multiplica a equação diferencial aqui, linear, pelo fator integrante, que é e na x quadrado, a gente vai conseguir uma mágica que eu vou escrever agora. E na x quadrado, z' mais 2x e na x quadrado, z menos 2x e na x quadrado. Então, uma vez que a gente multiplica pelo fator integrante, vocês podem conferir na aula passada, onde isso foi desenvolvido, nós vamos ter que no lado esquerdo dessa equação, a gente pode escrever ele como a derivada do produto do fator integrante com a função incógnita, derivada em relação a x, tá? Então, é isso que o fator integrante faz com a equação linear. E vejam que uma vez que a gente tem a equação já escrita nesse formato, eu posso integrar em ambos lados. No lado esquerdo, a gente tem uma derivada em x. Então, quando integramos em x, a gente volta para a função original. Então, vamos ter e na x quadrado vezes z é igual à integral de menos 2x e na x quadrado em relação a x, tá? Essa integral agora, para calcular ela, a gente faz uma substituição, tá? E a substituição aqui, uma que funciona, é u igual a x quadrado, tá? Vejam que com isso, du é igual a 2x dx,
e a gente tem o 2x dx aqui aparecendo, tá? Então, é uma substituição simples de fazer, e isso vai fazer com que essa integral a gente veja que é igual a a menos e na x quadrado. E como é uma integral indefinida, a gente deve acrescentar uma constante c. Então, agora aqui nessa igualdade, já a gente tem a solução da equação. Para deixar na forma explícita, eu vou dividir por e na x quadrado. Então, vamos ter z igual a menos 1 mais c vezes e na menos x ao quadrado, certo? E essa seria a solução dessa equação diferencial linear que nós temos aqui, tá? Que é diferente da solução dessa daqui em cima. Ali em cima, a solução é a variável y. Então, como a gente encontrou z, a gente vai ter que y, que é a solução, é calculada por meio dessa fórmula que nós temos aqui. Então, y vai ser igual a menos 1 mais c e na menos x ao quadrado, isso tudo na menos 1 meio, tá? E essa é a solução da equação diferencial. E lembrem que y igual a zero também era uma solução e não está contemplada aqui nessa fórmula, certo? Então, y igual a essa fórmula ou y igual a zero. E essa seria a solução geral, tá? Então, isso é tudo. Até uma próxima.